Teu amor é como as montanhas, tua graça é profunda como o mar, tua paz nunca cessa de fluir. Dia após dia renovas o meu viver. De todo o coração adoro a ti, Senhor. Teus braços cercam todo o meu viver. Cada dia. O livro de Judas é um pequeno livro, né, já no fim da Bíblia. Judas era irmão de Jesus, irmão de sangue, né, filho de Maria e José. Ou seja, pelo menos por parte da sua mãe, ele era irmão de sangue de Jesus e escreveu uma carta breve, mas com conteúdo enorme. E Judas exalta a Deus pela segurança eterna dos santos. Ele exalta a Deus porque os santos estão seguros. Uma das doutrinas cardeais da palavra de Deus que foi abandonada, não é? Muitas vezes na história da igreja. Ele fala que os salvos, que aqueles que foram chamados eficazmente por Deus, os eleitos, estão seguros. Mas nós veremos, olhando para aquilo que Judas tem para dizer para nós, o Espírito Santo, através da pena de Judas, que isso é dito, isso é ensinado para nos ajudar, nós, filhos de Deus, se somos de fato regenerados, não para nos ajudar a sentirmos satisfeitos, mas para nos ajudar a nos sentir vigilantes e prontos para a guerra, prontos para a peleja, ao contrário do que muitas pessoas pensam, quando pensam nessas doutrinas, que Judas abre a carta falando e fecha a carta falando, a segurança dos santos, aqueles que Deus chamou, de isso levar a uma satisfação em que nós relaxamos. Ele mostra que há um objetivo, e é esse o objetivo que nós queremos meditar hoje. O objetivo pelo qual ele abre e fecha a sua carta falando sobre a segurança dos santos. Então em Judas 1 a 4, Judas só tem Judas 1. Então às vezes as pessoas costumam dizer Judas 4, Judas 24, mas é porque as pessoas só falam um versículo, porque só tem um mesmo. Mas eu, para ajudar ninguém a ficar procurando outros capítulos de Judas, então Judas 1, de 1 a 4, diz assim: Judas, escravo de Jesus Cristo. Não é maravilhoso? Ele cresceu com Jesus, almoçou com Jesus, foi para a escola com Jesus, chamava a mãe, a mesma mãe de Jesus, mas ele está escrevendo. Ele é um homem redimido. Ele agora está olhando para aquele que dormiu no quarto com ele, viveu lá como criança. Ele diz assim: Judas, escravo de Jesus Cristo e irmão de Tiago. Tiago era o outro irmão de Jesus, mas ele veio de falar Judas, irmão de Jesus, assim para dar reforçada no currículo aqui. Ele preferiu dizer Judas, escravo de Jesus Cristo, irmão de Tiago, aos chamados, santificados em Deus Pai e mantidos ou conservados por Jesus Cristo. Misericórdia, paz e amor vos sejam multiplicados. Amados, procurando eu escrever-vos com toda diligência acerca da salvação comum, tive por necessidade escrever-vos e exortar-vos a batalhar pela fé que uma vez foi dada aos santos. Porque se introduziram alguns que já antes estava escrito para este mesmo juízo, homens ímpios que convertem em dissolução a graça de Deus. Homens que estão na igreja, homens que pregam na igreja, homens que fazem parte da igreja visível, mas eles perverteram a graça de Deus em dissolução. E por causa disso eu estou convidando vocês a
grande combate. Mas você vê, ele começa a carta falando sobre a segurança dos santos. O Deus, aquilo que Deus faz. A carta de Judas começa e termina com essas palavras, sobre essa doutrina maravilhosa da segurança, da perseverança dos santos, dos eleitos de Deus. Então no versículo 1 ele diz assim: aqueles que são chamados, amados em Deus e mantidos por Jesus Cristo. 3 verbos, os 3 verbos são passivos, eles salientam aquilo que Deus faz nos que são chamados eficazmente pelo Espírito Santo. Deus chama, não, sabe, é o chamado de Deus, não foi o chamado do homem, o chamado geral, mas o chamado de Deus. Deus chama, Deus ama e Deus mantém. É isso. Aqueles que são chamados, amados e mantidos por Cristo. Não é maravilhoso isso? Eu todos os dias gosto de pensar nessas 3 palavras da abertura da carta de Judas: chamado, amado e mantido. Cada manhã revela um dia seguro por causa dessa verdade. Se eu fosse só chamado e amado, mas você se mantém, cada dia seria um horror e ia acabar em tragédia. Mas isso é maravilhoso, acordarmos e pensarmos: os chamados, amados e mantidos. Judas está ansioso para começar o ponto pelo qual ele quer convocar cada um daqueles que são de fato filhos de Deus a fazer. Mas ele se sentiu impelido em reforçar a segurança do crente na eleição do amor de Deus e na preservação de Deus daqueles que ele chama. E ele abre a carta assim então. Então, o primeiro verso da carta são aos chamados, amados e mantidos por Deus, os que estão seguros nesse chamado soberano. E quando ele chega no final da carta, depois que ele vai desenvolver o ponto que nos interessa, a razão pela qual ele começa com a segurança eterna dos santos, e ele termina assim, porque o tema da carta é muito espinhoso e difícil, e nos convoca a algo do qual nenhum filho de Deus pode dizer que não está convocado para fazer aquilo, se é que ele é chamado, amado e mantido por Deus. Então, no versículo 1 ele começa assim, ele abre assim: amados, chamados, amados e mantidos. E no fim, o penúltimo verso, ele faz uma doxologia da segurança dos santos. Ele diz assim: ora, aquele que é poderoso para vos guardar de tropeçar e apresentar-vos irrepreensíveis com alegria perante a sua glória. Ao único Deus sábio, o Salvador nosso, seja glória e majestade, domínio e poder, agora e para todos sempre. Amém. Então ele começou com a segurança dos santos, e quando ele chega no fim, ele diz: aquele que é poderoso para nos guardar de tropeçar, e não é de nos guardar de alguns tropeços, mas de tropeçar e nos apresentar santos na sua glória. Ele é poderoso para fazer isso, ele vai fazer isso. Então, você vê, o versículo 1, ele diz: os salvos são amados, chamados e mantidos por Deus, por Jesus Cristo. Aqueles que são chamados, amados em Deus Pai e mantidos por Jesus Cristo. E no versículo 24 ele diz: Deus é capaz de nos guardar de cair. Ele é poderoso para vos guardar de tropeçar e apresentar-vos irrepreensíveis com alegria perante a sua glória. Então Judas começa a sua carta e termina a sua carta assegurando aos crentes que Deus exerce seu poder infinito, sua onipotência, para impedir que eles caiam, para impedir que aquilo que Deus começou a fazer neles dê em nada, para garantir de que aqueles que Ele regenera serão glorificados e serão apresentados diante da sua glória com alegria. E por que ele começa e termina assim? Porque ele começa enfatizando isso e termina louvando a Deus por causa disso, da segurança dos crentes. Porque a carta é sobre a batalha da fé, sobre uma guerra, a guerra contra o erro, a guerra contra aquilo que corrompe o coração das pessoas, a guerra que na verdade leva
milhões de pessoas acharem que são filhos de Deus, mas são apenas cristãos nominais, levados por toda sorte de erro, naufragando. A carta fala sobre o poder do erro no nosso mundo, que é operado pelas concupiscências da mentira, e fala sobre a maldade do coração do homem e a incapacidade total do ser humano de nele mesmo ficar firme diante desse poder. A carta fala sobre isso e fala sobre o dever então de os filhos de Deus batalharem pela verdade. E porque ele fala sobre isso, ele quer enfatizar essa batalha pela fé, pela verdade de Deus. Ele começa no prefácio e no final exaltando a segurança dos crentes, porque ele vai descrever o poder do erro de tal maneira e a tragédia do erro, e como o erro adentra a igreja visível, e como muitos são, na verdade, nada mais do que meras folhas nesses ventos de mentira. Então ele começa com a segurança dos santos e termina com ela, você vê, para nos convocar para a guerra. Em vez de as doutrinas da graça gerarem ou terem o objetivo de deixar as pessoas descansarem, sentarem e pensar, a segurança dos santos, os eleitos de Deus, a ênfase sempre é essa, porque essa é a marca dos santos de Deus, sabe? Dos eleitos de Deus. Eles vão batalhar pela verdade. É sobre isso que Judas vai falar. Mas vamos ter um pouco de contexto antes de olharmos o que ele está dizendo. Quando nós olhamos diretamente para o texto da carta de Judas, desses pequena carta, 25 versículos, e você vê o louvor dele pela segurança dos crentes, é porque o que ele descreve é terrível. Então ele tem que começar e acabar com essa doxologia, porque a sua carta é curta, mas ela é muito cheia, ela é cheia de substância. Nós podemos passar muito tempo meditando apenas na carta de Judas, e como seria bom para a igreja dos nossos dias, porque ela nos leva a considerar os graves desvios que muitas pessoas que achavam estar numa relação com Deus viveram, andaram e caminharam em direção à destruição. Então ele, como nós vemos, quis enfatizar essa questão de Deus ser capaz de nos impedir. E ele começa a falar então, olhando um pouco assim, geral, aquilo que ele conta, como os israelitas saíram do Egito. Ele diz, ele quer nos mostrar o poder do erro e o poder do engano no coração de um homem, do homem natural. Os israelitas saíram do Egito. Então você pode imaginar, quando Judas começa a falar a respeito disso, todo exército glorioso que se encontrou em Sucote, depois de ter acabado de escapar da escravidão do Egito. 400 anos, 4 séculos de escravidão. Ou seja, geração em geração nasceu e morreu escravo. A história de José indo para o Egito é tão antiga quanto a maior parte da história do Brasil, lá perto do descobrimento, é para nós. É antigo, estava longe, eles só conheciam escravidão, e agora eles estavam livres do chicote dos feitores. Eles não eram mais obrigados a fazer tijolos com palha. É sobre isso que Judas está falando. Eles não eram mais obrigados a construir palácios para seus opressores, nem túmulos. Isso foi possível tão somente porque Deus fez um grande, com sua mão poderosa mostrou sinais jamais vistos. E por fim, Deus dividiu o Mar Vermelho, eles atravessaram em terra seca, ele fez o povo caminhar em terra seca, nas profundidades do mar, nas profundezas do mar, e uma multidão, não era um grupinho de pessoas. Nós estamos pensando em mais de 1 milhão de pessoas. E eles atravessaram. E eles, quando chegaram do outro lado, passando em terra seca, eles explodiram em adoração.
Moisés levanta a vara e aquele mar que se abriu se fecha sobre o exército do orgulhoso faraó, tão louco, na dureza do coração do homem, que depois de tudo que já tinha sido feito, continuou empedernido no seu coração duro contra Deus, e eles se afundaram como chumbo nas águas do mar. E a Bíblia diz então que Israel cantou um cântico, que dizia: cantaria ao Senhor, porque Ele triunfou gloriosamente, afogando o cavalo e os seus cavaleiros no mar. Imaginem toda essa visão. Agora, não é inacreditável? Judas está falando para nós sobre a operação do erro, sobre a dureza do coração do homem, e sobre como o engano é poderoso. Não é incrível imaginar que esta mesma multidão, poucos dias depois, estavam pedindo para voltar para o Egito? Ele está querendo que a gente perceba: vocês veem como ver esses sinais mais miraculosos não faz um coração firme. Essas pessoas viram as pragas do Egito, essas pessoas viram o mar abrir, essas pessoas viram as coisas mais inacreditáveis que o olho humano podia ver. Se havia alguém, ou um povo, que poderia confiar na ação extraordinária de Deus, eram essas pessoas. Mas eles logo estavam falando que queriam voltar para o Egito, que lá era melhor. Esqueceram tudo. Isso é para mostrar como o engano, a operação do erro no coração do homem, e como o coração do homem é frágil. Você podia imaginar que essas pessoas ficaram firmes. Nada mais poderia abalar a confiança em Deus dessas pessoas. Eles foram libertos do Egito. Eles viram todas as pragas em Zoan, mas eles fizeram para si um bezerro de ouro. E fazendo esse bezerro de ouro, eles falaram: estes são os deuses, ó Israel, que te tiraram da terra do Egito. É sobre isso que ele está falando. Olha como essas pessoas, com todos esses privilégios, não puderam ficar firmes. Porque assim, a ideia de que sem as doutrinas da graça alguém pode ficar firme é uma loucura total. Nada pode ser mais arrogante. E a ideia de que essas verdades são para que nós sentemos e descansemos é mais arrogante ainda. Então ele começa a falar a respeito disso. Olhe para aquelas pessoas, 40 anos andando num deserto, como vivendo uma vida nômade, sem necessidade. Uma multidão saiu do Egito e uma multidão vai morrer no deserto, por causa do engano, por causa do erro, por causa do coração e da mente humana, que sem essa operação toda poderosa, nada faz o homem estar seguro. Pense em Arão, com o seu peitoral de sacerdote, como ele também não entrou. Pense que a Bíblia diz que Moisés era o homem mais manso da terra. Pense nisso, um homem mais manso da terra era Moisés. Mas no meio daquele povo, até Moisés perdeu sua mansidão em determinado momento, e ele também não entrou. Ele tem que subir no Monte Nebo e dizer: olha, você vai olhar a terra, mas você não vai entrar. É sobre isso que Jesus está dizendo. Ele está dizendo: vocês veem o contexto do chamado para a batalha pela verdade. Só 2 pessoas estamos falando de mais de 1 milhão de pessoas, só 2 pessoas, Josué e Calebe, podiam entrar então na boa terra que emana leite e mel. Judas está falando sobre um engano poderoso no coração do homem. Como aquilo que é falso encontra um lugar fácil. O cara ficou 400 anos na escravidão, viu milagres inacreditáveis. Poucos dias depois, o coração dele está completamente... Milagres não fazem um homem firme. Milagres nunca fizeram alguém confiar em Deus. O que faz alguém firme em Deus é Deus dar um novo coração e uma nova natureza. A Bíblia, ao contrário da loucura dos nossos dias, mostra que milagres visíveis não fazem nada no ser humano. As pessoas conviveram com Deus na terra, viram os milagres mais extraordinários, mas chegaram à conclusão de que ele merecia morrer numa cruz. Milagres feitos no Egito, os mais inacreditáveis, não mudaram em nada o coração dessas pessoas.
nem fizeram elas firmes. A ideia de que se Deus fizesse coisas espantosas fora de nós, nós nos manteríamos firmes, ou a ideia de que nós mesmos temos um coração para ficar firme. Então Judas estava pensando em todas essas coisas. Esse é o seu contexto. Quando ele está escrevendo aos seus companheiros, pensando neles, os companheiros da igreja de Jerusalém, como aqueles que estavam em comunhão com a igreja naqueles dias, em todos os lugares, sabendo que todos nós estamos nessa batalha, estamos no mundo em que a operação do erro opera, e que cada coração humano naturalmente não só é escravizado pelo engano, ele ama tudo, porque o seu próprio coração é enganoso. Então ele não pode resistir ao impulso de a maneira que ele vai falando a respeito de como o erro destrói tudo que toca, de vez em quando começar e de encerrar dizendo: ora, aquele que é poderoso para vos guardar de tropeçar e apresentar-vos irrepreensíveis diante da presença da sua glória com alegria. Falar sobre Deus. E se você continuar, ele vai desnudando. Ele diz: olhe para os santos anjos, eles não guardaram o seu primeiro estado. Os anjos que guardaram, o apóstolo Paulo chama de os anjos eleitos de Deus. Nós não sabemos muito bem como os anjos foram tentados, como o primeiro anjo caiu, como os outros anjos foram tentados, mas nós conhecemos pela Bíblia que o poder e a glória com o qual os anjos foram criados. Nós somos, a Bíblia diz, somos criados menores do que os anjos em poder. E imagine a inteligência de um anjo, não só pela capacidade mental, mas também por ter sido criado assim, mas também pelos anos de experiência. Nós vivemos poucos anos, nascemos sem saber falar, até a gente aprender alguma coisa, já estamos ficando ruim, daqui a pouco a nossa mente já começa a ficar ruim, ficar velho e morre. Nossa vida é uma neblina, mas os anjos viveram milhares de anos, com suas mentes sendo abastecidas de verdades incríveis. Perto disso, a nossa vida é apenas um breve momento. Então pense na mente, na capacidade. Então nós temos um intenso respeito por aquilo que a Bíblia diz a respeito dos anjos, apesar de serem meras criaturas criados para a glória de Deus, como nós. Imagine serafins, querubins, Satanás, príncipes do céu. É sobre isso que Judas está falando. Eles caíram da sua fidelidade de Deus. Eles estavam no céu, eles eram anjos. Como eu disse, nós não temos ideia como aconteceu a própria tentação de tantos, porque nós estamos falando de um número enorme de anjos, 1/3. Ao menos podemos imaginar que um deles tentou os outros, mas a Bíblia diz, e Judas está dizendo, eles foram expulsos do céu, expulsos dos seus tronos estelares, perderam o seu principado, e agora eles estão, Judas diz, reservados em cadeias de trevas até o dia do juízo de Deus. Agora, irmãos, você não treme ao pensar nisso? Você pode pensar a Bíblia diz que quando Deus criou o mundo, as estrelas da manhã cantavam, os anjos. Você pode imaginar as estrelas da manhã virando escuridão e trevas? É isso que o engano faz. De querubim a um demônio, de um anjo a um demônio. Aqueles que usavam coroas na sua cabeça, agora sua coroa rolando na lama e na sujeira do pecado.
Você pode pensar nesses espíritos brilhantes transformados em demônios hediondos, demônios. É sobre isso que Judas está falando. É por isso que ele começou falando sobre a capacidade de Deus de manter o seu povo. Os corações desses anjos, durante, sei lá, milhares e milhares de anos, foram templos onde Deus foi exaltado, contemplado, e agora esses corações se tornaram refúgio das coisas mais imundas que nós podemos imaginar, para sempre. Você pode pensar nisso e não sentir um tremor de como seres assim caíram do seu estado original, sem a graça de Deus para impedir isso, e sem a providência de Deus, eles se mantêm nesse estado. Porque sem a graça de Deus, todas as coisas que operam a nossa salvação são a graça de Deus. Opera o arrependimento, o perdão, a fé. Como Deus não proveu para eles nada em Cristo, eles não têm nada. Não é que eles querem se arrepender e não podem, eles não se arrependem. Seus corações são totalmente maus, como a mente de todo homem que é hostil a Deus até que Deus a mude. Então, é no meio disso que ele diz: olha, ele é poderoso para vos guardar de tropeçar. Quando as doutrinas da graça são desprezadas, é uma arrogância, porque na mente de alguns seres humanos, onde tudo isso aconteceu, ele, que é um ser caído, é capaz de se manter em pé, é capaz de ficar por ele mesmo firme. Quando Judas fala sobre isso, ele diz: ele é poderoso para nos guardar. Ele abre a carta dizendo: chamados, amados e mantidos por Deus, e acaba dizendo: ele é poderoso para vos guardar e vos apresentar. É assim, é isso que Judas está fazendo. Nós podemos ampliar isso, acrescentando algumas fatos que Judas não mencionou. A sua carta é pequena, não é? Adão, por exemplo, ele viveu na felicidade, na paz do jardim do Éden. Ao contrário de nós, Adão não tinha um coração depravado, não tinha inclinação para o mal. Deus fez ele reto, ele era perfeitamente puro. Ele é o único homem, não sendo Jesus, que foi livre do pecado. Ele não tinha aquilo que nós nascemos conhecendo, a inclinação total para o mal. Ninguém nos ensina o mal, a mentira, o engano, o pecado se expressando. Não, Adão era livre, num lugar maravilhoso, mas ele pecou, ele caiu, e assim ele amaldiçoou todos nós, e ele mesmo, e a Bíblia diz que ele foi expulso do Éden. Quando você pensa nisso, você não treme? Se o nosso Pai perfeito, no lugar perfeito, não se manteve firme, não é uma loucura total não tremer em pensar como nós poderíamos reagir ao engano? Agora, não é a arrogância final alguém achar que onde Adão perfeito falhou. Não, eu me mantenho, eu sou chamado de Deus e amado por Deus, agora eu mesmo me mantenho. Mas a grande parte do evangelho de hoje diz isso. Nós somos livres, nós nos mantemos, nós escolhemos Deus, nós fazemos tudo. Deus só dá aquela ajuda, Deus só dá a oportunidade, o resto é com a gente, sabe? É como se eu dissesse assim: eu só estou precisando de uma oportunidade no Barcelona, porque se me der, Messi vai ser barrado. Diriam: isso é loucura, esse cara é maluco. Mas a arrogância de pensar que Deus só dá uma oportunidade e a gente vence, onde anjos foram engalfinhados, onde Adão falhou, onde o engano destrói toda a humanidade. É a arrogância suprema que sai de dentro da igreja. Então Judas vai falar sobre uma vida consagrada a Deus, que luta pela verdade, mas o contexto no qual a batalha pela verdade tem que ser feita é tão terrível que ele começa a falar sobre anjos perdendo seus principados, o povo do Egito,
vendo milagres, e ainda assim, que ele diz, olha, ele tem que começar com uma declaração: amados, chamados e mantidos por Deus. Depois ele tem que acabar dizendo: Ele é poderoso para nos guardar de tropeçar. Então, será que nós podemos olhar para Adão e dizer: ó Deus, onde Adão falhou, eu posso ficar de pé? Era dizer: não precisamos de um Salvador, nem daqueles dons da graça que Jesus conquistou na cruz, porque a única esperança é essa, como Judas começa, é nós orarmos e dizer: salva-me e eu serei salvo, me mantenha firme e eu ficarei firme, tu és poderoso de me guardar de tropeçar. Oh Deus, tu falaste na tua palavra que tu me chamou, me ama e me mantenha. E é isso que estava na mente de Judas. E ele diz: Deus destruiu os que não creram, Deus destruiu, Deus odeia o pecado, a incredulidade, o homem abraçando o erro. Então você imagina toda aquela multidão saindo do Egito, aquela festa, aquele hino que eles cantaram, acabou com um monte de esqueletos brancos num deserto. Imagina você andar no deserto e ver milhões de esqueletos brancos. Foi assim que acabou. Um horror para um peregrino que passasse no deserto anos depois. Quantas tumbas no deserto. Em seguida, ele fala sobre esses anjos que agora estão reservados em cadeias. Ou seja, Satanás opera nesse mundo, os demônios, mas eles operam com cadeias sobre eles. É isso. Até o momento certo, pela providência de Deus e pelo plano de Deus, as coisas estão indo, mas todos aprisionados, ele diz, guardados em cadeias para o dia do juízo. Essa é a verdade, esse é o contexto. Então o amor eterno de Deus deve nos impedir de cair, chamados, amados e mantidos. E Judas vai descrevendo todas essas coisas. Ele começa a falar sobre Sodoma e Gomorra. Pensem em Sodoma e Gomorra, sabe? Aquela cidade rica, próspera, cheia de riqueza. Nós sabemos como Ló foi parar em Sodoma, porque as campinas eram verdes, porque ele sentiu que lá ele ia ficar rico. Então ele deixou o lado ruim para Abraão. Então imagine os celeiros cheios, o luxo da cidade, da planície. Mas um dia eles foram dormir no meio do luxo, da alegria, da festa, da depravação. E quando amanheceu, todo mundo foi dormir achando que era um dia como os outros. Os anjos tiraram rapidamente Ló e sua família para Zoar. E o céu ficou vermelho, e a ira de Deus se manifestou de uma maneira que Abraão, de longe, de dia, pôde ver aquele lugar fumegando. Ele estava longe, a oeste. O que Jesus está dizendo é o seguinte: esse é o contexto, a desgraça e o destino da operação do erro no coração do homem. E é por isso que ele cantou no final isso: aquele que é poderoso para nos guardar de tropeçar. Ele quer que, ao olharmos quando nós pensemos onde anjos caíram, no céu, onde meu pai caiu no Éden, onde essas pessoas que viram o mar abrir, viram as pragas, viram a mão de Deus operar de uma maneira, viram o maná cair do céu, caíram. Como eu poderia ficar de pé? Como a verdade, como eu poderia ficar firme? Imagine. Isso ele já não está falando na carta, isso aqui já somos nós ligando. Imagina como Judas, o nome de Judas, nos faz lembrar alguém que andou com Jesus 3 anos, ouviu todos os sermões que você... Muitas pessoas pensam que só de ouvir bons sermões vai ser suficiente. Mas Judas ouviu Deus pregando no mundo. Todos os sermões que estão na Bíblia de Jesus, ele ouviu. E muitos daqueles outros que nós nunca vamos saber. E João disse que se fosse escrito tudo que ele fez, tudo que ele falou. Judas estava lá todo o tempo. Ele tinha o mesmo nome do irmão de Jesus. Nessa época, o irmão de Jesus, Judas,
não cria que Jesus era quem era, mas o outro Judas estava ali, fazia parte da igreja visível, andava com Jesus, mas, apesar disso, foi engalfinhado pelo engano, tão próximo, tão próximo. Esse é o contexto dele. É um contexto terrível, de morte, de destruição. A verdade e o erro está falando de destruição de anjos, de serafins, querubins, de homens, de um homem num jardim perfeito, de pessoas que viram os maiores milagres que o mundo poderia imaginar, de pessoas que contemplaram a face de Cristo. Nada disso. Em todas essas circunstâncias, as pessoas foram destruídas pelo engano, no céu, no paraíso, andando com Jesus, vendo milagres. Nenhum dos redimidos é salvo porque viu um milagre. Também ele não pode ser destruído por ver milagre. E ele diz assim então: e os anjos que não guardaram o seu principado, mas deixaram a sua própria habitação, reservou na escuridão e em prisões eternas até o juízo daquele grande dia, assim como Sodoma e Gomorra e as cidades circunvizinhas, que havendo se entregado à fornicação como aqueles, e ido após outra carne, foram postas por exemplo, sofrendo a pena do fogo eterno. E contudo também estes semelhantes adormecidos contaminam a sua carne e rejeitam a dominação e vituperam as dignidades. Ele está falando: o erro que opera na igreja é o mesmo. Judas 6:8. Depois ele continua assim: estes porém dizem mal do que não sabem, e naquilo que naturalmente conhecem, como animais irracionais se corrompem. Está falando de cristãos professos. Ai deles, porque entraram pelo caminho de Caim e foram levados pelo engano do prêmio de Balaão e pereceram na contradição de Coré. Eles são manchas em vossos cultos de amor, banqueteando-se convosco e apacentando-se a si mesmos. São pastores de si mesmos, sem temor, são nuvens sem água, levados pelos ventos de uma parte para outra, são como árvores murchas, infrutíferas, 2 vezes mortas, desarraigadas. Eles são ondas impetuosas do mar, que escumam as suas mesmas abominações. Eles são estrelas errantes, para os quais está eternamente reservada a negrura das trevas. De 10 a 13, ele diz: assim vive aqueles que dizem ser cristãos, professos, mas não vivem a verdade de Deus. E é por isso que ele se alegra em cantar, ao descrever tudo isso. Ele é poderoso para vos guardar de tropeçar. Agora, quando alguém diz: como você pode então pensar que ficará firme no meio disso tudo, a fim de ser salvo? Nós só podemos responder: Deus não me chamou da incredulidade. E aqueles que chamou de fato para a verdade, para amar a verdade neste mundo, e ele regenera, ele chamou, amou e ele mantém. Ele nos mantém naquilo que é agradável, como diz Hebreus 13:21. Ora, o Deus de paz, que pelo sangue da aliança eterna tornou a trazer dos mortos o nosso Senhor Jesus Cristo, grande pastor de ovelhas, vos aperfeiçoe em toda boa obra, para fazerdes a vontade dele, operando em vós o que é perante ele agradável por Cristo Jesus. Ou seja, ele vos aperfeiçoa em toda boa obra, para vocês fazerem a vontade dele, ele operando em vocês o que é agradável a ele, em Jesus Cristo. Hebreus 13:20-21, é isso. A Bíblia diz assim, Mateus 24:24, porque surgirão falsos cristos e falsos profetas, e farão tão grandes sinais e prodígios, que se possível for, enganaria até os escolhidos. Nós não precisamos falar sobre a doutrina da eleição nesta noite já tão pregada, mas você vê os efeitos práticos disso na vida do crente, do Filho de Deus. Deus tem um povo que ele chamou, amou e ele mantém. E esse chamado faz eles se apegarem, amarem a verdade de uma maneira que o engano jamais pode tirar a verdade lá.
os eleitos não podem ser enganados pelo engano. E ele diz: nem sinais e prodígios podem enganá-los, nada pode enganá-los. Eles estão firmes exatamente porque eles não se converteram, por ver algum sinal e prodígio, o mar vermelho abrir, ou qualquer uma dessas coisas, que até anjos contemplaram no céu, mas por algo que Deus faz neles, não podem. Eles não podem ser enganados, ainda que eles vissem coisas inacreditáveis, pela simples razão de que não é possível. Se possível fora, até os eleitos. Ele está falando sobre quando se aproxima a vinda de Cristo. Eles não podem ser transformados da firmeza da sua fé no engano. E no versículo 22 de Mateus 24, para firmar mais isso, ele diz assim: e se aqueles dias não fossem abreviados, nenhuma carne se salvaria, mas por causa dos eleitos, por causa dos escolhidos, serão abreviados aqueles dias. Por causa dos escolhidos. Porque o grito dos eleitos é sempre esse: me mantém, Deus, me mantém firme, me mantém amante da verdade, por causa dos eleitos. Agora, isso tudo foi o contexto de Judas. Para quê? Porque o tema de Judas é lutar pela fé. Essa é a maneira de que Judas começa, em meio à sua preocupação. É diferente, não é? O foco dele não era esse, falar sobre isso, o foco era esse. E ele fala sobre a segurança dos santos, não para que você se sinta satisfeito, ou para que aquelas pessoas se sentissem satisfeitas, mas para ajudá-los a se sentir fortes, vigilantes, e entender que os escolhidos de Deus são homens que têm como característica lutar pela verdade de Deus, pela fé. Então Judas 1 e 2 diz: chamados, amados e mantidos. Agora, o ponto principal da carta, o tema, está no versículo 3. Amados, procurando eu escrever-vos com toda diligência acerca da salvação comum, tive por necessidade de escrever-vos, exortar-vos a batalhar pela fé que uma vez foi dada. Ele não falou sobre isso para falar assim: agora vocês não precisam fazer mais nada, não tem batalha nenhuma, santos, amados, mantidos por Deus, todo mundo pode sentar e descansar. Não, sempre que isso é trazido, é uma convocação para a batalha da verdade. Agora, é uma batalha que você imaginaria: como é que nós vamos batalhar pela verdade se anjos caíram no céu, se Adão caiu no jardim, se pessoas que viram o que aquelas pessoas viram foram destruídas? Ele quer que nós vejamos o contexto terrível do erro, mas como, na verdade, o fato de Deus nos mantém com a característica de que nós somos homens e mulheres que lutam pela verdade e batalham, é uma convocação. Ou seja, não é só porque o comandante brilha lá vitoriosamente e diz que a vitória ganha, que nós podemos jogar nossas armas na praia, no desembarque, e irmos descansar debaixo de uma árvore. A promessa da vitória de Judas no início, no fim, de toda a Bíblia, pressupõe coragem para a guerra. Pressupõe que você não precisa pensar se o erro pode destruir tantas coisas, como é que nós podemos prevalecer assim? Vocês vão prevalecer assim. Vocês vão para a guerra com esta verdade no coração. Seu propósito não é que nós larguemos a espada. O propósito dessas verdades é que cada um segure a sua espada com confiança na batalha. A espada do Espírito, olhar com confiança para Deus, olhar para o engano, olhar para o engano no mundo, olhar como o engano destruiu nossos pais no Éden, e como o engano destruiu homens que viram a face de Jesus, e destruiu homens que viram o mar abrir, mas não vão fazer isso com aqueles que Deus ama, chama e mantém, com o propósito que essas pessoas lutem, batalhem pela verdade de Deus no mundo. Agora, quando nós, em vez de lutarmos pela verdade, amarmos a verdade, vivermos pela verdade, onde quer que a segurança prometida por Deus é usada para justificar um compromisso com o pecado, com a carne, com o mundo, você pode ter certeza que há um traidor nas fileiras. Era sobre isso que Judas está dizendo. No meio de vocês há homens que nunca estiveram de fato comprometidos com a verdade, porque eles usam a graça de Deus para transformar a graça em dissolução. Eles usam a verdade de Deus, eles distorcem para poder viver como o mundo.
para poder viver e se deleitar naquilo que Deus odeia. Então ele diz assim: eles são manchas em vossos cultos, banqueteando-se convosco e apacentando-se a si mesmos sem nenhum temor. Eles são nuvens sem água, levadas pelos ventos de uma parte para outra. Eles são árvores múrtidas, infrutíferas, 2 vezes mortas, desarraigadas. Eles são ondas impetuosas do mar que escumam em suas mesmas abominações. Eles são estrelas errantes para as quais está eternamente reservada a negrura das trevas. Assim o caminho de Deus, como vemos em Judas, é dar ao seu povo a certeza da confiança na vitória final, para em seguida enviar eles para a peleja, enviar eles pela guerra, a guerra da verdade de Deus contra o erro. Aos chamados, santificados em Deus, conservados por Jesus Cristo, Judas 1:1, e no final, ora, aquele que é poderoso para vos guardar de tropeçar. Então há 4 pontos principais aqui em Judas, nos nossos momentos finais dessa meditação. Então, o ponto principal no versículo 3: amados, procurando eu escrever-vos com toda diligência acerca da salvação comum, tive por necessidade escrever-vos e exortar a batalhar pela fé que uma vez nos foi dada. Então esse é o ponto principal da carta, e ele teve que começar daquela maneira, e nós vimos todo o contexto. Ele está dizendo o seguinte: dever de todo crente genuíno é lutar pela fé que uma vez foi dada aos santos, e nós queremos desdobrar isso. Há 4 coisas que nós precisamos ver se nós somos filhos de Deus de fato. Existe uma fé que foi entregue aos santos, aqueles a quem Deus amou, chamou e mantém. Em segundo lugar, essa fé é tão importante que vale a pena viver uma guerra por causa dela, batalhar por causa dela. E esta fé está sendo constantemente ameaçada dentro da igreja. É por isso que Judas escreveu sua carta. E depois, todo crente genuíno deve batalhar pela fé, porque isso é a marca dele ser um cristão genuíno. Essa é a marca dele ser um daqueles que Deus mantém, ama e chamou, ou daqueles que Deus impede de tropeçar para apresentar na sua glória. Essa é a marca deles. Eles lutam pela verdade de Deus, eles amam a verdade de Deus. Então, em primeiro lugar, existe uma fé que foi entregue aos santos. A palavra fé, às vezes, é usada na palavra de Deus por aquilo que está dentro de nós, a confiança que nós temos em Cristo. Não só uma crença, uma credulidade, mas uma confiança que é dom de Deus, que opera no coração do homem, que leva um homem ao relacionamento verdadeiro, pessoal com Cristo. Às vezes é necessário enfatizar isso, porque o cristianismo é um relacionamento vivo com Cristo. Aquele que beber de mim não tem mais sede, não tem mais fome. A fé não é só crer em algumas coisas, Cristo morreu na cruz, não. É um crer que satisfaz a alma, tira a fome e a sede, e a incredulidade é tentar achar satisfação em qualquer coisa que não seja Deus, rompendo a comunhão com Deus. Então a verdadeira fé é a fé que satisfaz o coração, é mais do que informações. Isso é importante, não é? Porque ninguém é salvo para acreditar em algumas ideias. Até o diabo e os demônios acreditam na maioria das coisas que os cristãos dizem acreditar. Acreditam e tremem, mas não têm um coração que se deleita e está totalmente satisfeito em Cristo. Então nós precisamos enfatizar isso. Mas toda a ortodoxia simplesmente do mundo não vai salvar alguém. Mas existe uma verdade objetiva no qual o cristianismo está firmado. Um conjunto de verdades essenciais ao cristianismo, sobre Cristo, sobre o homem, sobre o mundo, sobre a salvação, sobre a igreja, que são essenciais ao cristianismo, sem a qual o homem não está numa relação com Cristo. De fato, sem esse corpo de verdade, ideias erradas sobre Deus, distorcidas, falsas, é evidência de um homem não estar numa relação verdadeira com Deus. A vida interior de fé não é independente da declaração doutrinária de fé. Essa coisa de que, eu creio em Cristo, não em doutrinas, é a declaração de um homem perdido. Quando a doutrina vai mal, o coração está mal. Porque essas coisas não podem ser separadas. Há um corpo de doutrina que deve ser preservado. A fé que de uma vez por todas foi entregue aos santos.
E a principal evidência nesse versículo 3 é isso: ela foi entregue aos santos, significa que foi transmitida pelos apóstolos. Não foi pensada pela igreja, não foi pensada por cada um de nós, foi entregue. É aquilo que Atos 20, 27 chama de todo o conselho de Deus. Atos 20, 27 diz assim: porque nunca deixei de vos anunciar todo o conselho de Deus. É o padrão de ensino no qual nossas vidas estão alicerçadas, como diz Romanos 6, 17. Mas graças a Deus que, tendo sido servos do pecado, obedeceste de coração à forma de doutrina a que fostes entregues. Agora, a fé que foi entregue aos santos de uma vez por todas, essa é outra coisa importante. Nós estamos aqui há 2000 e poucos anos depois dessa carta. Estamos cercados de centenas de pessoas, de cultos, de seitas, que afirmam ter uma nova revelação, uma nova visão, uma nova direção, um novo mover, que completa a palavra de Deus, que dá mais suporte à palavra de Deus. E você conhece pessoas assim, mas não só pessoas misturadas no misticismo doentio, mas outras pessoas que até condenam o misticismo, mas que consideram todas as tendências intelectuais contemporâneas como algo que vai melhorar a fé dada aos santos, para torná-la relevante, para tornar a Bíblia melhor, a sabedoria do mundo, fluido do humanismo secular. Eles não acreditam que há uma fé que foi entregue de uma vez por todas aos santos. Mas observe com cuidado, Judas ensinou que há uma fé que foi entregue de uma vez por todas, de uma forma final. A revelação de Deus sobre o conteúdo doutrinado da nossa fé está terminado. Não há nada a acrescentar. Não pense que você pode aprender mais sobre a alma humana, sei lá, lendo Freud. Toda a verdade de Deus sobre o homem, o mundo, foi revelada. Uma fé que foi entregue definitivamente. Todo o conteúdo doutrinado da nossa fé é onde a igreja está edificada. Efésios 2:20 diz: edificado sobre o fundamento dos apóstolos e dos profetas, de que Jesus Cristo é a principal pedra de esquina. Qualquer um que vem com uma nova palavra, adicionar alguma coisa à palavra de Deus, está contra as Escrituras. E é óbvio que ninguém diz assim: eu estou adicionando algo. Não, a pessoa não diz assim. A pessoa simplesmente começa a misturar psicologia e Bíblia, estratégia para salvar a gente com a pregação do Evangelho que diz que é o Espírito Santo que salva o homem. É porque já não se acredita mais que a fé foi entregue de uma vez por todas. Então começa a se misturar, ou então o misticismo, ou as estratégias, ou a psicologia, vai se colocando coisas. A razão pela qual nós temos a Bíblia é que as pessoas do 3º e 4º século sabiam, todos os enganos entrando, que as verdades de Deus foram totalmente entregues a Deus, à igreja, pelos apóstolos, e elas precisavam estar na mão de todas as pessoas para se lutar essa grande batalha da fé. Em segundo lugar, esta fé precisa ser defendida numa guerra contra o erro. Irmãos, eu vos escrevi para vos convocar a batalhar pela verdade que uma vez por todas foi entregues a vocês. É o que ele está dizendo. São verdades que vale a pena morrer por causa delas. Você vê, ele começou a enfatizar as doutrinas da graça, a segurança do santo, mas para chamar para esta guerra. São verdades que vale a pena morrer, que vale a pena lutar, que vale a pena ser chamado pelas pessoas de obtuso, dogmático. Encher a nossa mente com essa verdade. Não é uma verdade só que vale a pena lutar por ela. Na verdade, o que é ensinado aqui é uma verdade que vale a pena morrer por causa dela. Como isso é difícil na cultura relativista da nossa geração. Nós achamos que não vale a pena nem lutar pela verdade, que dirá morrer. Nós nem achamos que a igreja devia ficar falando sobre a verdade, que a igreja devia falar sobre algum assunto que o mundo está interessado. E é óbvio que o mundo não está interessado na verdade. Nós podemos ser capazes de imaginar que nós podíamos, sei lá, morrer para salvar um grupo de pessoas num barco que está afundando, ou uma tragédia que está acontecendo, mas morrer por causa da verdade,
Não, por quê? Por que nós temos essa dificuldade? Porque nós achamos a vida do ser humano preciosa, e mas nós não achamos a verdade preciosa. Não é algo que vale a nossa vida. Não é algo que vale nem a pena lutar por ela. Outro dia eu vi alguém dizendo, nós temos que parar de lutar, discutir sobre a doutrina, porque nós temos outras coisas mais importantes para lutar, como lutar pela cidade, uma cidade melhor, uma condição de vida melhor para todos. Nós temos que lutar por isso, não pelas doutrinas. É isso. Isso parece tão... Quem está dizendo o seguinte, não vale a pena lutar pela verdade, nem morrer pela verdade. Agora, para faltar a rua, vale. Esse é o apreço pela verdade que nós temos. É sobre isso que Judas está falando. Eu estou chamando vocês a lutarem de uma vez por todas pela fé que uma vez foi entregue a nós de uma vez por todas. Agora, nem sempre foi assim. Nem sempre houve pastores, gerações em que os pastores diziam, não vamos lutar sobre esse negócio de verdade, doutrina, vamos lutar sobre, sei lá, como limpar as praias. Isso sim, vale a luta. Os mártires derramaram o seu sangue. Por quê? A rainha Maria, né? Vamos botar o nome dela em português, fica melhor. Da Inglaterra, filha de Henrique VIII. Ela matou 288 reformadores puritanos. 288. Por causa de quê? Por causa da verdade. Já houve gerações que achavam que valia a pena morrer pela verdade, queridos. Foram queimados na fogueira, e não são homens anônimos, são pessoas, John Rogers, John Hooper, Roland Taylor, Robert Ferrar, John Bradford, morreu com a minha idade, Nicholas Ridley, Rudd Lightmer, Thomas Cranmer, nós podíamos mencionar seus nomes. Homens com filhos, com mulheres, foram queimados numa fogueira, para que a doutrina da justificação não fosse deturpada, para que a verdade sobre a regeneração não fosse abandonada, para que a verdade sobre a Santa Ceia não fosse manipulada e destruída, porque eles achavam que valia a pena lutar pela verdade que uma vez foi entregue aos santos. Na verdade, Paulo morreu por causa disso, Judas morreu por causa disso, os apóstolos morreram por causa disso. Já houve época em que as pessoas achavam sim, que não só valia a pena lutar pela verdade, mas morrer pela verdade. Mas nós vivemos numa época em que nós achamos que não vale a pena nem lutar pela verdade, que dirá morrer pela verdade. Nós achamos que vale a pena lutar por qualquer coisa. Nós achamos lindo lutar pelo tatu-bola, mas não pela verdade de Deus. Mas a história dos mártires não é essa. A história desses homens são história de homens que amaram a palavra de Deus, suportaram a dor inacreditável de ser queimado vivo por causa da doutrina da justificação, por causa de coisas que hoje você diz assim, se o cara crê nisso, não quer, está tudo mesmo, você aceitou Jesus, está bom. Nós estamos longe. O sangue dos mártires é um poderoso testemunho da fé que uma vez por todas foi entregue aos santos. Esses homens morreram para que você tivesse acesso à verdade, para que a verdade chegasse até você. Os apóstolos, os pais da igreja e Judas está escrevendo sobre a nossa salvação comum, mas ele disse, não adianta eu falar sobre a salvação comum, porque a salvação comum depende da verdade. Se vocês perderem a verdade, não pensem que existe salvação fora da verdade. Então, desde que eu estou ansioso para escrever sobre a nossa comum salvação, é necessário exortar vocês a batalharem pela fé que foi entregue a vocês. Porque quando a fé está em jogo, a salvação está em jogo. Não pensem que a verdade pode ser abandonada e as pessoas continuarem sendo salvas. Ninguém é salvo pelo erro. Se a verdade for perdida, a salvação está perdida para onde a verdade não está. Então os apóstolos e reformadores estavam dispostos a morrer por causa da fé, porque eles se preocupavam e eles sabiam que não há salvação sem a verdade de Deus. Outra mensagem não salva. Eles estavam focados na glória de Deus que é revelada na verdade. Então nós precisamos ganhar um novo sentido da preciosidade da doutrina bíblica. Você vê, ele está falando sobre a segurança dos santos, a eleição, mas é para levantar homens corajosos que lutam pela verdade, lutam até com a sua vida. Não é para... Ele vai falar exatamente o oposto daquelas pessoas que dizem transformar a graça de Deus em dissolução. Ele diz, é contra isso que vocês têm que lutar, contra qualquer desvio da verdade de Deus.
vocês precisam de redescobrir a profundidade, a beleza e o valor da doutrina revelada em Cristo. Em terceiro lugar, ele está dizendo, a verdade sempre é ameaçada de dentro da igreja. A rainha Maria era cristã, ela acreditava que Jesus morreu na cruz, que Jesus salvou ela queimou esses 288 reformadores puritanos, não é porque ela não era cristã, não. Todo mundo era cristão, todo mundo acreditava que Cristo morreu na cruz. O que Jesus está dizendo é que os piores inimigos da verdade cristã são cristãos professos, são cristãos nominais, são gente dentro da igreja, mas que não possuem a fé, e nem amam, e nem batalham pela fé que uma vez por todas foi entregue aos santos. Quem é que semeou o legalismo na igreja dos Gálatas? Líderes e o povo. Quem prega a teologia da prosperidade? Pastores. E quem ama a teologia da prosperidade? Pessoas que se dizem cristãs. Quem transforma o pensamento de Marx e disfarça ele num cristianismo, trazendo a teologia da libertação da igreja católica para a igreja protestante? Quem faz isso? Pastores. Quem traz Freud para a igreja e finge que a psicologia é o evangelho e mistura tudo e chama de psicologia cristã? Líderes. O grande mal que a verdade sofre dentro da igreja. Quem prega o relativismo, o universalismo? Pastores, são os púlpitos. Essa é a advertência de Paulo, de Judas. Em Atos 20, Paulo diz assim, 29 e 30, lobos ferozes penetrarão no meio de vocês. Como líderes, como irmãos, que não pouparão o rebanho, e dentre vós mesmos, aí ele apontou para os presbíteros que estavam com ele naquele dia, se levantarão homens que falarão coisas perversas para arrastar os discípulos atrás dele. Os lobos que pervertem a fé cristã são cristãos nominais, são cristãos professos, são gente que diz que crê que Cristo morreu na cruz. Por isso que Judas está escrevendo. Eles são pastores, eles são líderes de igrejas, eles são professores de seminários, eles são fundadores de seminários, eles são membros das igrejas, eles mantêm com seu dinheiro a pregação do erro. E o motivo pelo qual a igreja precisa se cingir para a batalha é dado no versículo 4. Porque se introduziram alguns. Por que ele chamou? Vocês têm que batalhar pela fé. Por quê? Porque se introduziram alguns que já antes estava escrito para este mesmo juízo, homens ímpios que converteram em dissolução a graça de Deus. E negam a Deus com isso, ao transformar a graça em dissolução, numa maneira de viver que desonra a Deus e nega o senhorio de Cristo, se tornaram pastores de si mesmos, é o que ele disse, e negam o único dominador e Senhor nosso, Jesus. Negam Jesus como Senhor, até eles querem Jesus como Salvador, mas eles são o Senhor da vida deles. Eles não estão submetidos à verdade que uma vez por todas foi entregue aos santos. Portanto, a ameaça da fé está vindo entre alguns que estão dentro, porque na verdade o mundo não pode ameaçar a verdade. O mundo pode nos matar, mas o mundo não pode pregar mentiras em nome de Deus. Quem faz isso é a igreja nominal. O que estavam dizendo? Por que Judas escreveu a carta? Porque muitas pessoas estavam dizendo, olha, nós somos salvos pela graça, não importa a nossa vida moralmente, como as coisas acontecem. Na verdade, quando o crente peca, ele só serve para ampliar a graça de Deus. Paulo já tinha respondido homens assim que disseram, olha, se é assim, então pecaremos mais para que a graça fique mais superabundante. E Paulo diz, como nós pecaremos se nós fomos libertos do pecado? Como nós viveremos assim? É a mesma coisa que já estava acontecendo, e Judas estava escrevendo. Eles voltaram-se da graça de Deus, eles pegaram a graça de Deus e jogaram ela contra os mandamentos de Cristo, fizeram a graça e o mandamento de Cristo brigarem. Então eles negaram Cristo como Senhor. Jesus não era o Senhor que determina, que nos chama à obediência. Ele era o Salvador, mas Senhor continua sendo nós mesmos. Isso é assim desde o primeiro século. Paulo disse que isso iria acontecer. Judas viu isso acontecer.
Paulo disse que isso ia acontecer. Judas logo depois vê, então ele diz assim: mas vós, amados, ele já está falando dos apóstolos. Mas vós, amados, lembrai-vos das palavras que vos foram preditas pelos apóstolos do Senhor Jesus Cristo, os apóstolos que ele conviveu, Paulo, Pedro. Mas vós, amados, lembrai-vos das palavras que vos foram preditas pelos apóstolos do nosso Senhor Jesus Cristo, os que vos diziam que nos últimos tempos haveria escarnecedores que andariam segundo as suas ímpias concupiscências. Estes são os que a si mesmo se separam, são sensuais, são guiados pela carne, não têm o Espírito de Deus. Judas 1, 17, 19. Ou seja, eles são cristãos, eles estão no meio de vocês, eles são líderes, mas quanta lágrima essa batalha não gerou. Paulo diz assim em Filipenses 3,18, porque muitos há dos quais, ele está falando de líderes, de cristãos professos, que enchiam a igreja naqueles dias, porque muitos há dos quais muitas vezes vos disse, e agora digo de novo, chorando, que são inimigos da cruz de Cristo, inimigo da fé que uma vez por toda foi entregue aos santos. Praticamente todas as cartas dos apóstolos têm alegação contra o erro pregado, introduzido por cristãos professos, cristãos nominais, cristãos que pertenciam à igreja visível. Portanto, não devemos nos surpreender quando nós somos convocados para batalhar pela fé. O ensinamento do Novo Testamento é claro: a fé que uma vez por toda foi entregue a nós, ou seja, o corpo de verdade que foi revelado por Deus em Cristo, através dos apóstolos, no Novo Testamento, o Velho Testamento, através dos profetas, ele repetidamente é ameaçado de dentro e não de fora, e é por isso que Judas está escrevendo, o que nos leva finalmente à admoestação final dele. Todos os crentes genuínos vão batalhar pela fé. Quando a pessoa diz: olha, a fé, não, nós não podemos, essas coisas, é a evidência de que, porque essa carta não é escrita para pastor, para o líder. A carta vai assim: aqueles que são chamados, amados em Deus e guardados em Jesus Cristo. A carta é para essas pessoas, todos os que foram chamados por Deus, amados por Deus e guardados, ou seja, aqueles que são mantidos, aqueles que lá no versículo 24 ele vai dizer: Deus é poderoso para vos guardar de tropeçar e vos apresentar. A carta é para esses são convocados a batalhar pela fé. Quem? Todos os cristãos. Não há um cristão genuíno que possa dizer: eu não fui chamado para batalhar pela fé. Isso não me interessa. Ou então isso vai criar muito problema para mim. Essa é uma declaração de que ele não está entre essas pessoas. Porque a marca desses amados, chamados e mantidos, ou aqueles que Deus impede de tropeçar e apresenta na sua glória, é que eles são homens convocados, chamados para isso. O dever de batalhar pela fé, portanto, não é apenas do pastor, é também, é óbvio, se é que ele está entre esses, porque ele pode ser pastor e não está entre os que são amados, chamados e mantidos. Eles têm uma responsabilidade especial até, porque ele tem que equipar os santos para o ministério. Mas aqui está dizendo que é o dever de cada crente genuíno, é a marca dos eleitos, ele luta pela verdade, como aqueles 288 os milhares de mártires que morreram por causa da verdade. Então o versículo 20 e 21 diz algumas das coisas que nós devemos fazer para nos preparar para a luta da fé. E o versículo 22 e 23 diz algumas maneiras de como batalhar. O 20 e 21 diz assim: mas vós, amados, edificando-vos a vós mesmos sobre a vossa santíssima fé. Edifique a vida de vocês sobre essa santíssima fé, ou seja, essa fé que foi entregue, essas verdades reveladas, essas doutrinas, a mente de Deus revelada. Mas vós, amados, edificando-vos a vós mesmos sobre a vossa santíssima fé, orando no Espírito Santo, conservai-vos a vós mesmos no amor de Deus, esperando a misericórdia do nosso Senhor Jesus Cristo para a vida eterna. A melhor coisa que nós podemos fazer para nos tornar uma igreja eficaz aqui em Jardim da Luz e em todos os lugares onde a igreja de Deus está, em batalhar pela fé, eficaz em batalhar pela fé, é nós sermos uma igreja construída sobre a fé. Ou seja, ele diz assim: edificando-vos sobre a vossa santíssima fé. Ou então, o que ele está dizendo? Estudo, medite, construa, cresça sobre a verdade.
Faça da verdade o seu estudo, a sua meditação, edifique a sua vida sobre ela, cresça nessa verdade. Há tantas coisas maravilhosas na verdade de Deus para serem aprendidas, mantidas, edificadas, pregadas, e a melhor defesa da fé, em primeiro lugar, Judas está dizendo, é você conhecer a verdade e você amar a verdade, porque quando você ama a verdade, você nunca vai dizer, isso não tem importância, vamos lutar para que o homem não mande lixo para o espaço. Você vai dizer, essa é a verdade, eu vou lutar por ela, eu conheço cada vez mais, cada vez eu amo mais. E a segunda coisa é a oração. Orem no Espírito Santo. A menos que nós procuremos a mente do Espírito Santo em oração, nós nunca vamos ter esse apreço pela verdade de Deus. Nós não vamos crescer na compreensão da fé. E então, como batalhamos pela fé? No versículo 22 e 23 ele diz assim, apiedai-vos de alguns usando o discernimento, e salvai alguns com temor, arrebatando-os do fogo, odiando até a túnica manchada de sangue. Isso é maravilhoso. Há muita coisa aqui, mas pelo menos duas coisas. Uma delas é que você deve fazer um esforço intelectual para mudar a forma como as pessoas estão sendo levadas pelo engano. Convencer alguns que estão em dúvida, é o que algumas versões dizem, ou apiedai-vos de alguns, usando de discernimento. Por quê? Ele está dizendo, vocês são responsáveis, há pessoas no meio de vocês, cristãos proféticos, que estão sendo destruídos pelo engano, e o mundo à volta de vocês está sendo destruído pelo engano. Você deve sentir piedade, e a luta de vocês deve estar envolvida também numa luta piedosa, em se esforçar para levar a verdade a essas pessoas e confrontar. Mas não só isso, a verdade abandonada é óbvio que gera vida que desonra a Deus. A verdade abandonada desonra a Deus e gera, então há necessidade da recuperação moral. Mas você vê como ele fala. Algumas pessoas dizem assim, vamos viver como mundo, ou vamos viver como cristãos mundanos, porque aí a gente pode ajudar as pessoas. Essa é a tática do diabo. O que ele diz é o seguinte, apiedai-vos de alguns, usando a sabedoria, e salvai alguns com temor. Ou seja, porque o que eles estão vivendo, a vida que eles estão vivendo, desonra a Deus. Então, arrebate eles do fogo, mas faça isso, como? Odiando até a túnica manchada de carne. Ou seja, salve-os, mas odiando a ideia de que vocês podem se contaminar com as mesmas coisas. Nunca tem a ideia seguinte, pula na lama para ver, fica sujo, para ficar mais fácil de salvar. Não, ele diz, arrebatando-os do fogo. Mas como é que você salva alguém do fogo? O cara está no meio do fogaréu, você vai lá e pula no meio do fogaréu. Não, eu vou ficar lá com ele, porque é mais fácil eu lá junto com ele salvar ele. Não, bombeiro não entra no meio do fogo, se queima todo e morre com as pessoas. Ele está dizendo, olha, arrebatando-os do fogo, é assim que você tira as pessoas do engano, como tirando alguém do fogo, com cuidado, odiando até a túnica manchada de sangue, de carne, do pecado. Você não quer viver uma vida de pecado, você não quer ser manchado, mas você quer que essas pessoas sejam salvas, vivendo uma vida santa, batalhando pela verdade. Duas coisas são evidentes aqui, esse esforço intelectual para mudar a forma como um homem pensa, acreditando que o Espírito Santo pode dar a ele uma mente para entender. Como? Convencendo alguns que estão em dúvida, é o que ele diz. E a outra é a recuperação moral, é levar de volta a segurança, mesmo quando você odeia a vida que o que eles estão fazendo. Na verdade, essas duas coisas andam juntos, um esforço para mudar a mente e um esforço para mudar a vida. Você não pode pensar em mudar a mente se você não estiver batalhando pela verdade, e não pode esperar mudar a vida se você está vivendo como aquelas pessoas. Batalhar pela fé nunca é simples, e simplesmente um exercício acadêmico. Nunca é apenas mental, é orando no Espírito Santo, porque você sabe que o problema do ser humano é um orgulho de um coração completamente dominado pelo pecado. Então Judas diz, crescer, orar no Espírito, permanecer no amor de Deus, ter piedade e misericórdia, e
arrebatar do fogo, odiando até mesmo se sujar com o pecado. Ou seja, o melhor argumento para a fé dos santos é a pregação da verdade e a vida de santidade. Como 1 Pedro diz, 1 Pedro 3,15: antes santificai ao Senhor Deus em vossos corações, e estáis sempre preparados para responder com mansidão e temor a qualquer que vos pedir razão da esperança que há em vocês. Você vê, você tem que estar preparado para falar a verdade, mas antes santificai o Senhor em vossos corações. Vida santa e preparo na verdade de Deus, meditar, amar a verdade, pregar a verdade, estudar a verdade. A maneira que você vai lutar é tão importante quanto o conteúdo dos seus argumentos. Se você souber muito sobre a verdade, mas você achar que pode lutar sem a santidade, sem a qual ninguém verá Deus, você é louco, porque você não está numa condição melhor do que as outras pessoas. Você não pode vencer na lógica e perder com sua vida. Então, o resumo: existe uma fé que uma vez por todas foi entregue aos santos. Em segundo lugar, essa fé vale a pena uma luta, uma batalha. A nossa geração não acredita, porque a nossa relação é relativista, não acredita nem em verdades direito, que dirá lutar por ela, que dirá morrer pela verdade. Ela acredita até morrer por algumas causas, mas nunca pela verdade, e muito menos pela verdade de Deus. Em terceiro lugar, a fé está sendo sempre constantemente ameaçada de dentro da igreja para fora. Portanto, a nossa luta, na maior parte das vezes, é com cristãos professos, que estão pregando coisas que não têm nenhuma relação com a fé que uma vez por todas foi entregue aos santos. E depois, o dever de todo crente é batalhar pela fé. Quem batalha pela fé? Todos aqueles que Deus ama, chama e mantém. Lutam pela fé em santidade. Essa é a marca dos eleitos de Deus. E ele faz isso, ele se apieda daqueles que estão sendo engalfinhados pelo engano, mesmo aquele que está sendo usado para proclamar um engano. E ele se apieda de todo mundo à sua volta, em sua cultura, que está sendo destruído pelas concupiscências do engano. E ele quer ser um instrumento para salvar essas pessoas como quem salva do fogo, odiando até mesmo a roupa manchada de carne. Em santidade. O assunto de Judas era esse. E como essa batalha pela verdade, naquele contexto em que tantos, em situações incríveis, foram destruídos pelo engano, ele achou por bem que, ao nos convocar para a batalha da verdade, ficasse claro a segurança daqueles que Deus chamou e botou o amor pela verdade e chamou para viver em santidade. Então ele começa a carta dessa forma e termina dessa forma. Não é para, ao contrário do que muitas pessoas dizem, é para lutar contra essa ideia. Não é para dizer, olha, nós somos salvos, amados, chamados e mantidos por Deus. Então agora relaxem, sentem, bote a espada do lado. Não, ele vai chamar para a guerra. Mas ele sabe que a guerra contra o engano ao homem natural é invencível. Ele sabe que onde nosso pai Adão caiu, nós não podemos ficar de pé, e não em nós mesmos. Mas então nós recebemos um novo coração, fomos chamados, amados e somos mantidos. E para quê? Para lutarmos pela verdade que uma vez por todas foi entregue aos santos. Então, ele diz: aos chamados, santificados em Deus Pai e conservados por Jesus Cristo, misericórdia, paz e amor vos sejam multiplicados. Judas 1 e 2, é assim que ele começa. Vocês são chamados, amados e mantidos. Agora peguem a espada e entrem na batalha pela verdade. E ele termina como? Depois de falar sobre o poder do engano, como a batalha será dura, ele termina assim: ora, aquele que é poderoso para vos guardar de tropeçar e apresentar-vos irrepreensíveis com alegria perante a sua glória. Então Judas exalta a segurança soberana da onipotência de Deus nos santos, salvos e eleitos, mas não para nos ajudar a nos sentar, nos sentirmos satisfeitos, mas para nos fazer vigilantes, prontos para lutar pela verdade, até com a vida, como tantos na história da igreja, para nos mostrar como lutar pela verdade vale a pena, como esse é o chamado de todos os crentes, se eles são chamados por Deus
e como essa batalha tem a garantia de Deus de que não pode fracassar. Aqueles que Ele chamou e colocou em tão grande guerra. Então, as doutrinas da graça, elas convocam para a guerra, nos mostrando que Deus Todo-Poderoso opera naqueles que Ele chamou, com o propósito para o qual Ele chamou, para glorificar o seu nome e exaltar a verdade, porque o seu trono está estabelecido sobre a verdade. É a verdade sobre Ele. Na verdade, a verdade é a revelação do caráter de Deus. Nada pode ser mais precioso. É por isso que Jesus veio ao mundo. Eu vim ao mundo dar testemunho da verdade. Vocês são convocados agora para lutar pela verdade, que eu vim ao mundo dar testemunho. A segurança dos santos, a eleição, o chamado de Deus, o amor eletivo de Deus é uma convocação para a guerra, na certeza de que nós temos o suporte da mão toda poderosa de Deus, e a marca dos eleitos de Deus é que eles amam a verdade e eles amam a mente de Deus, que eles lutam por essa verdade, eles acham que vale a pena lutar por ela, morrer por ela, e a luta deles é usada por Deus para glorificar seu nome e para passar a tocha da verdade para outros e outras gerações, como Bradford, por exemplo, queimado com 45 anos de idade, para que verdades fundamentais fossem mantidas erguidas no mundo, quando a igreja tinha abandonado essas verdades. Bradford nasceu em 1510, morreu em 1555. Ele achou que valeu a pena viver pouco no mundo, mas mostrar como preciosa é a verdade de Deus. Ele estava entre esses amados, chamados e mantidos pelo Pai e por Jesus Cristo. Vamos ficar de pé. Todos os santos foram chamados para a mesma batalha. E nós vivemos numa época em que toda a verdade é relativizada e ela é feita com mais virulência de dentro da igreja para fora. Porque o que acontece lá fora não pode, na verdade, causar um grande mal na igreja. Só pode causar quando está dentro da igreja visível. É a nossa luta, batalhar pela verdade num mundo de mentiras. Vamos orar. Teu amor é como as montanhas, tua graça é profunda como o mar, tua paz nunca cessa de fluir, dia após dia renovas o meu viver, de todo o coração adoro-te, Senhor, teus braços cercam todo o meu viver, cada dia